Já parou para pensar como o assassinato de uma única pessoa conseguiu arrastar quase toda a Europa para um conflito gigantesco? E como essa guerra não só redesenhou o mapa do mundo e derrubou impérios, mas de quebra ainda preparou o terreno para uma guerra ainda maior? Vamos juntos desvendar como a Primeira Guerra Mundial começou e por que, ironicamente, ela ficou conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. Pois é, parece loucura, né? Como é que um único evento desencadeia uma catástrofe que durou 4 longos anos e deixou um rastro de milhões de mortos? Para entender como essa faísca conseguiu incendiar o continente inteiro, a gente precisa dar uma olhada no cenário que já estava montado muito antes de tudo acontecer. Vamos voltar um pouquinho no tempo para o começo do século XX. A Europa parecia o centro do progresso, o lugar onde tudo acontecia. Mas por baixo dessa aparência de otimismo existia uma tensão absurda entre as grandes potências. Era, como muita gente descreve, um verdadeiro barril de pólvora só esperando a faísca certa para explodir. Esse período ficou conhecido como a Belle Époque, a Bela Época. Pensa só, invenções incríveis como o automóvel, o avião, a eletricidade mudando a vida das pessoas. Mas, enquanto a cultura e a tecnologia floresciam, nos bastidores, a competição entre os grandes impérios criava um clima de desconfiança e de guerra iminente. Então, o que estava alimentando essa tensão toda? Basicamente, 4 grandes fatores. Primeiro, o nacionalismo, aquela ideia forte de que cada povo deveria ter sua própria nação. Depois, o imperialismo, uma corrida maluca por colônias e recursos. Tinha também o militarismo, uma corrida armamentista sem igual. E para amarrar tudo isso, um perigosíssimo sistema de alianças que transformava qualquer briguinha em um problema de todo mundo. E olha só esse mapa. Ele mostra o resultado disso tudo de um jeito bem claro, né? A Europa não era um lugar unido. Era, na verdade, um tabuleiro de xadrez rachado ao meio, com 2 grandes blocos militares se encarando, prontos para o confronto. Eram basicamente 2 times. De um lado, a Tríplice Entente com França, Reino Unido e Rússia. Do outro, as potências centrais, com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. E depois, o Império Otomano se juntou a eles. Esse sistema era uma armadilha perfeita. Se um país atacasse o outro, seus aliados eram obrigados a entrar na briga. Era um efeito dominó prestes a começar. Bom, com o cenário todo armado desse jeito, só faltava uma coisa, a faísca. E ela veio em 1914, numa cidade chamada Sarajevo, um lugar que entraria para a história como o estopim da Grande Guerra. O que aconteceu foi o seguinte. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por um nacionalista sérvio. Esse evento, o atentado de Sarajevo, foi a gota d'água, sabe, a faísca que fez aquele barril de pólvora explodir de vez. E a partir daí, foi um efeito dominó inacreditável. Uma peça derrubando a outra numa velocidade assustadora. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. Na mesma hora, a Rússia, que protegia a Sérvia, mobilizou seu exército. Em resposta, a Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia. Em questão de dias, aquele sistema de alianças arrastou o continente inteiro para a guerra. E aquela guerra que todo mundo achava que ia acabar rápido, antes do Natal, se transformou numa carnificina, um dos conflitos mais brutais e tecnológicos que a humanidade já tinha visto. A ideia inicial era uma guerra de movimento, rápida, mas não foi nada disso que aconteceu. Os exércitos eram tão equilibrados que as linhas de batalha simplesmente não saíam do lugar. E aí começou a terrível guerra de trincheiras, onde os soldados passavam meses enfiados em valas imundas, lutando não só contra o inimigo, mas também contra a lama, o frio, a fome e as doenças. As condições eram indescritíveis. Para ter uma noção do horror que era o dia a dia, essa citação de um soldado francês aqui na tela é bem direta. A convivência com ratos, com os corpos dos companheiros, era um ambiente de terror constante que destruía as pessoas por dentro e por fora. E para piorar tudo, essa guerra foi um laboratório a céu aberto para novas tecnologias de matar. Metralhadoras que matavam dezenas de uma vez, os primeiros tanques de guerra, submarinos e, o mais terrível de tudo, os gases venenosos. A mesma tecnologia da Bela Época agora era usada para destruição em escala industrial. Esse impasse horrível nas trincheiras durou anos. Parecia que a guerra nunca ia acabar. Mas aí chegou o ano de 1917 e ele mudou o jogo completamente. Foi um verdadeiro ponto de virada. 2 coisas gigantescas aconteceram. Primeiro, a Rússia, que estava no meio da sua própria revolução, saiu da guerra.
Mas o que realmente virou a mesa foi a entrada dos Estados Unidos no conflito. O motivo? Ataques de submarinos alemães a navios americanos e, claro, fortes interesses econômicos com a Entente. Com o poder industrial e os soldados dos Estados Unidos em cena, a balança da guerra finalmente pendeu para um lado. Com os americanos na briga, a balança pendeu de vez. A Entente começou a avançar e a ganhar terreno. A guerra finalmente estava caminhando para o seu fim, mas as consequências dela iriam redesenhar o mundo para sempre. E foi no dia 11 de novembro de 1918 que a Alemanha, completamente exausta, sem recursos e com revoltas acontecendo dentro do país, não teve outra escolha. Assinou o acordo de rendição. A luta nos campos de batalha tinha acabado. Mas a que custo? O número de vidas perdidas é assustador. Cerca de 20 milhões de pessoas, entre soldados e civis, morreram. Uma geração inteira de jovens foi simplesmente dizimada nos campos de batalha da Europa. O fim oficial mesmo veio com um documento, o Tratado de Versalhes, em 1919. Só que, olha, isso não foi bem um acordo de paz entre iguais. Foi mais uma imposição, uma paz dos vencedores, que colocou toda a culpa da guerra nas costas da Alemanha. E as punições impostas à Alemanha foram pesadíssimas. Dá uma olhada nisso. Perdeu todas as colônias e partes do seu próprio território, foi praticamente desarmada e ainda foi forçada a pagar indenizações de guerra absurdas que destruíram a economia do país. Foi uma humilhação completa. E as consequências globais foram gigantescas. Mudaram o mundo para sempre. 4 impérios enormes, o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo, simplesmente desapareceram no mapa. Novos países surgiram e os Estados Unidos se tornaram a nova grande potência mundial. Mas talvez o legado mais perigoso tenha sido o ressentimento que ficou. E aqui está o ponto mais trágico disso tudo. Toda essa humilhação e a crise econômica que o Tratado de Versalhes causou na Alemanha criaram um ambiente perfeito para o surgimento de movimentos extremistas. A guerra para acabar com todas as guerras acabou, tragicamente, plantando as sementes da próxima. E tudo isso nos leva a uma pergunta que fica no ar até hoje. Olhando para todas essas tensões, essas alianças, essa corrida armamentista, será que a Primeira Guerra Mundial poderia mesmo ter sido evitada? Ou a Europa já estava em um caminho sem volta, direto para o desastre? É uma reflexão que, com certeza, ecoa até os nossos dias.